Olá, hoje eu apresento para vocês o meu trabalho, Para Além da Zona Cinzenta, entre o erotismo e a pornografia, representações das práticas sexuais em 50 tons de cinza. O meu nome é Felipe Cardoso Santos, eu sou mestrando em Letras do Departamento de Letras da UFV, né, do Programa de Pós-Graduação em Letras, e hoje eu apresento um recorte aqui da minha dissertação de mestrado. O meu orientador é o professor Dr. Rony Peterson Gomes do Vale, e minha linha de pesquisa é estudos do discurso, e o tema, né, da minha dissertação são as representações, né, dessas práticas sexuais presentes no livro 50 Tons de Cinza. Nessa fala de 10 minutos eu vou situar o tema, explicar brevemente o referencial de Patrick Charrodot, né, que é a teoria, os pressupostos teórico-metodológicos, e ao final eu vou fazer uma breve análise, né, de um trecho do livro. Então, nessa parte 1, a gente vai conceituar o corpus no percurso histórico-conceitual e clarificar algumas terminologias. No capítulo 1 do meu trabalho, eu vou contextualizar o amor e o desejo, né, como categorias historicamente moduladas, cada época autoriza certos modos de dizer, e também, né, tratar a distinção do erotismo e a pornografia na literatura, que também, né, sofre com mudanças ao longo do tempo, né, de cada época, de cada povo. Então, tanto o amor, o desejo, o erotismo e a pornografia sofrem essas consequências, tanto que vários autores às vezes são censurados e depois voltam. O que para uma época é pornografia e erotismo, para outra época é amor, então isso é alterado, né? Então depende muito aí do contexto histórico, né? Então eu trago um pouco dessa retomada no meu trabalho. Explico também o que é o BDSM, que é uma sigla que significa bondade, dominação, sadismo e masoquismo, e aí nessa sigla BDSM. Tento, através dos textos que a gente leu, não se tem uma definição de quando que o BDSM surgiu, né? Entende-se que as práticas foram surgindo ao longo do tempo, e aí nelas foram reunidas até que hoje a gente tem o que a gente conhece, né, como BDSM, e, né, é uma prática bem estigmatizada e ganhou uma visibilidade aí por conta do livro 50 Tons de Cinza, né? Então o livro trouxe popularizou, né, o tema, né? E dentro do BDSM eles têm conceitos muito claros sobre de ser práticas consensuais, seguras e, né, e sãs, né? Então, eles são muito conscientes daquilo que eles querem. O livro, né, 50 Tons de Cinza, já falando dele, é um livro que vendeu em mais de 150 milhões de cópias no mundo, e ele foi muito criticado porque coloca essa submissão da mulher e coloca também o BDSM como algo patológico que precisa ser curado através do amor, o que não é muito o que a galera do BDSM pactua, né? Então ele gerou intensos debates, e é por isso que a gente escolheu, né, um dos motivos por a gente ter escolhido esse livro para o trabalho. Na parte 2 aqui, então, são os fundamentos teóricos, metodológicos, né, que se baseiam muito na teoria do Patrick Charrodot. Então, por que eu escolhi, né, a teoria semilinguística? Porque ela enfatiza o ato de linguagem situado. Então, ela vai mostrar para a gente quem fala, para quem, com que finalidade e sobre quais condições, né, que as pessoas falam. A teoria ela oferece as noções de contrato de comunicação, e a mise-en-scène. A mise-en-scène é a forma como a gente se porta, né? A forma como a gente se coloca ali em cada contexto, né, que a gente precisa estar. Então ele articula a cena social da produção com a encenação textual. A mise-en-scène é uma encenação, né? É como a gente se coloca ali em cada situação. Esse instrumento é adequado para descrever a diretividade, a negociação e o horizonte, né, presente aí dentro do corpus de pesquisa, né? Ela é muito precisa e vai ajudar e auxiliar, vai me auxiliar a, a encontrar as estratégias discursivas que supostamente foram utilizadas para a gente aplicar, entender, ver se tem ou não a presença da violência verbal dentro do livro 50 Tons de Cinza. O método, né, que eu vou utilizar aqui. Então, primeiro a gente falar um pouco aqui do contrato de comunicação e desses princípios, né? Um dos princípios que a gente vai comentar aqui é o da alteridade, que são esses papéis, as expectativas de cada participante, a validação desses papéis sociais,
A pertinência, o que que é aceitável, relevante, né, dentro de cada cena. A influência, né, que é a intenção do locutor em impactar o seu interlocutor. A regulação, que é a legitimação dos parceiros e a continuidade dessa interação. Então, mais para frente, vou trazer exemplos dentro do livro, então vai ficar mais claro esses conceitos. Outro conceito que eu queria trazer aqui são dos modos de organização do discurso, né? Então, Charles Doyle propõe 4 modos de organização desse discurso. O modo narrativo, que é uma sequência cronológica e lógica dos fatos e das ações envolvendo aí os personagens da história. O descritivo, né, que é uma visão predominantemente estática do discurso, ele enumera detalhes, atributos, características, né, de cada discurso. O argumentativo, né, que visa obter uma adesão a uma ideia, então as pessoas vão tentar argumentar literalmente, né, para te convencer de alguma coisa. E o enunciativo, né, que aponta para a maneira para qual o sujeito falante ele age na encenação do emprego dos recursos linguísticos específicos, né? Então ele manifesta essa posição subjetiva do locutor em relação ao que ele diz. E agora, né, a parte 3, que é a análise do corpus, né? Então eu vou trazer aqui um recorte de um trecho, né? E também a parte aqui do contrato de comunicação, né? Para poder a gente entender cada princípio, né? Então, o princípio da autoridade, né? Retomando aí, é uma fala direta quanto às instruções de cena. Então, como quando o Gray solicita que a Ana repita as palavras de segurança, que a gente pode ver no exemplo, né? Quais são as palavras de segurança, Anastácia? Amarelo e vermelho, Senhor. Então, quando ele pergunta e ela sabe do que ele está perguntando e responde, a gente tem o princípio de autoridade, porque ela entende isso e que entende que ela precisa responder. A pertinência, os dois recorrem a códigos previamente definidos, então regras, horários, limites, palavras de segurança, e que são previstos dentro da história, né? Porque o Gray faz com que a Anastácia assine um contrato de confidencialidade para os dois poderem se relacionar. Então, né, tem essa pertinência. A influência no corpus, né, o Gray ele tenta influenciar a Anastasia de várias maneiras, né? Uma das maneiras que ele tenta influenciá-la é através do poder aquisitivo que ele tem. Então ele compra coisas para ela. Um exemplo foi o BlackBerry, que é um celular, né, muito conhecido na época que o livro foi lançado. Ele fala: preciso ter a possibilidade de entrar em contato com você a qualquer hora. E faço isso porque posso. Então ele tem essa influência, né, do poder aquisitivo mesmo. E a regulação é formada pelo conjunto de regras que a Anastasia precisa cumprir, né? Então, o Gray vai definir horário de dormir, horário de atividade física, horário que eles vão fazer sexo, e também ela é obrigada, né, a utilizar alguns vocativos, como sim senhor, por exemplo. Então, ele regula tudo ela através de um contrato de confidencialidade e de um contrato também de que ele coloca as regras, né, da dominação e da submissão. Então, ele faz com que isso seja legitimado, de certa forma, né? Ah, não, você está assinando um contrato, então você está me permitindo fazer isso com você. E aí, né, eu trouxe aqui um trecho do livro, não tem como trazer todos os trechos que a gente selecionou para a pesquisa, mas eu trouxe um aqui, que acho que dá para ter uma ideia, que ele fala: estamos aqui porque você disse sim, Anastácia, e fugiu de mim. Vou bater 6 vezes e você vai contar comigo. Então aqui a gente tem, né, quando ela fala porque você disse sim, ou seja, ela assinou, é como se ela estivesse permitindo isso, né? Então, a fala de Gray apela a um acordo prévio, você disse sim, para legitimar essa ação punitiva, né? O discurso mistura o consensual com o corretivo. Então, é como se ela, ele pudesse fazer isso com ela. E aqui a gente vê o modo enunciativo, né? O uso do tempo verbal no futuro, vou bater, e do imperativo implícito, você vai contar. Não oferece espaço aí para negociação, né? A cena ela é apresentada como uma consequência inevitável, não como uma prática, né, consensual e contínua, como prega, né, o BDSM mesmo, né? Então por isso aqui a gente consegue ver marcas de uma violência verbal, tá? E é isso, aqui a gente tem um pouco das minhas referências. E é isso. Muito obrigado.